Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos, Senhor, que enviai o vosso Espírito Santo sobre nós, para que tudo aquilo que nós conversamos hoje, tudo aquilo que nós meditamos hoje, seja a luz do Teu Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre os nossos olhares, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa boca, principalmente sobre a minha boca e de todos aqueles que irão partilhar. Pedimos a luz e a graça do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração, Senhor, para acolhermos a vossa verdade, a verdade da Tua Igreja, que quer que os Teus filhos se conduzam no caminho que Tu deixaste, Jesus. Por isso pedimos a luz do Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu acho que hoje nós poderíamos rezar o ângelo também. E o anjo do Senhor anunciou a Maria. Alguém responde? E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela luz do Espírito Santo, apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, está aqui depois de um retiro maravilhoso, né? Que participamos na semana retrasada. Que delícia, foi lá, tá junto. Que gostoso, né? Hoje nós não vamos ter muito tempo para partilharmos aí, mas se a gente conseguir não falar demais, né, Jair? Daí a gente consegue fazer uma partilhazinha no final do SIC, o que é muito difícil, né? Em função da nossa fraqueza verbal. Então, hoje nós vamos voltar lá e eu pedi para que vocês abrissem. Só para a gente fazer uma retomada, eu queria abrir no 1886, que é do artigo anterior. Vamos só relembrar um pouquinho, né, do artigo anterior, onde nós vimos sobre o caráter comunitário e a vocação humana. O artigo 1, a pessoa e a sociedade, né? Hoje nós vamos conversar sobre o artigo 2, que é a participação da vida social. Mas no anterior, a pessoa e sociedade, eu quero só relembrar o parágrafo 1886, né? Que na época, no dia, foi muito bem colocado pelo Rogério, que disse assim: se a gente vivesse isso aqui,
resolvido a nossa convivência social. E aí, eu queria que vocês acompanhassem comigo, só para a gente relembrar, essas letrinhas miúdas aí, ok? Esse que fala da convivência humana, tá certo? Que diz assim: a convivência humana deve ser considerada como? Então, a convivência humana deve ser considerada como? Aí ele fala 7 itens, 7 pontos que a convivência humana deve ser considerada. E aí eu achei muito legal, refletindo esses dias, para a gente ver se essa convivência humana está sendo vivida na nossa vida. Na nossa vida em família. Sim, Silvia, pode falar. Eu estou perdida. Qual é o número? Eu estou perdida. Parágrafo 1886. A página 503. Página 503. Obrigada. Achou? Desculpa. Ó, no parágrafo, tem lá o parágrafo inicial, o que nós estamos pegando é aquela observação das letras menores, tá bom? Certo? Que fala da convivência humana. E aqui, ó, retomando aqui, gente, olha aqui. Na hora que ele fala dessa convivência humana, ele põe 7 pontos importantes para que haja uma boa convivência humana. Isto, na realidade, é tirado de uma carta que foi, é um documento, eu não estou com ele em mãos agora, mas ele diz exatamente isso daqui. Ele cita 7 pontos. Então, a convivência humana deve ser considerada: 1, como uma realidade eminentemente espiritual. O que é eminentemente espiritual? É dizer que ela é principalmente para ser vivida na transcendência da minha vida material, ok, gente? Quando a gente fala de uma espiritualidade, nós estamos falando de algo que transcende a matéria e mais, transcende o psiquismo nosso, o que a gente quer ou a gente pensa, né? Nós, seres humanos, nós somos seres biológicos, psicológicos, espirituais. Nós somos seres biopsíquico-espirituais, diferente dos animais, que são seres biopsíquicos, né? Nós somos biopsíquicos espirituais. Então, quando ele diz dessa convivência, ele está remetendo a uma convivência espiritual, tá? Que vai além simplesmente da mera materialidade das nossas relações. Segundo ponto, ele diz do exercício de direitos e cumprimento de deveres. Isso daí faz parte de toda a convivência. Porque eu posso ter na minha casa, os meus filhos, com as minhas famílias, todos têm os seus deveres e os seus direitos, né? Então, eu tenho que ensinar os nossos filhos. Então, esse exercício da convivência sobre essas realidades do exercício do direito e o cumprimento dos deveres. O terceiro ponto, incentivo e apelo aos bens morais. Olha que interessante, né? Então, a convivência sadia humana, ela vai, desde que haja um respeito no apelo aos princípios morais, aos bens morais, aos valores morais que regem essa convivência. Sem isso, vai ser difícil convivência. Vai ser complicado, né? Eu posso até viver com a pessoa, mas vai ser algo que vai ter que ter um contrato aí para reger os nossos espaços, né? O quarto ponto, gozo comum do belo em todas as suas expressões, as legítimas expressões. Eu achei interessante isso, né? Aqui está falando da arte, né?
da música, mas também eu estava refletindo isso, né? Como que essa convivência vem para as nossas relações de marido e mulher, de filhos, né? Aí eu pensei, né, na minha casa, como que a gente vive isso, né? Essa convivência do belo, das artes. E aí eu me lembrei das viagens, né? Ver coisas bonitas, viajar, conhecer lugares bonitos, valorizar a cultura, escutar música, ou seja, muitas coisas que nos trazem alegria, né? O belo nos dá um alento, né? O belo é aquilo que traz uma alegria na minha vida, né? Uma poesia bem escrita, né? Ela torna o meu coração mais cheio, né? A graça, a beleza da contemplação das coisas que Deus criou gera no meu coração uma largueza, uma alegria grande. E isso, quando trazido para a convivência, né, é importantíssimo. Então, o gozo comum do belo e de todas as suas legítimas expressões, como arte, como contemplação mesmo, né? Disponibilidade permanente para comunicar ao outrem o melhor de si mesmo. Olha só, né? Olha só, esse é o 6º ponto que ele fala, que para que haja uma convivência humana é necessário que eu esteja disponível a dar o melhor de mim. Não o que eu quero mostrar apenas, né? Não o que eu quero dar apenas, não o que me sobra, não o restinho que eu tenho. Ah, não vou usar mesmo, eu vou dar para a Marisa. Não é isso, né? É dar o que é dar de melhor para mim, o meu tempo, né? Os meus pensamentos, os meus sofrimentos que se reverteram em degraus para chegar mais próximo de Deus, a minha experiência, ou seja, tudo aquilo que há de melhor em mim, eu transmiti. Isso faz parte da convivência humana e tem que fazer parte dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, de todos os nossos relacionamentos. E o 7º ponto é a busca às coisas superiores. Busca as coisas superiores, como assim, ó, a aspiração comum a um constante enriquecimento espiritual. Aqui ele já dá a resposta do que é superior a tudo. É o espiritual, né? O mundo espiritual, ele sempre está acima do material, porque ele foi criado por eles. Então, esse crescimento espiritual, ele tem que fazer parte desse convívio humano entre nós, entre família, entre... Às vezes, na nossa casa, esse crescimento espiritual, ele pode encontrar algumas barreiras. Mas, de alguma forma, nós, seres humanos, vamos sempre estar buscando algum crescimento. Se não for espiritual, vai ser material. Eu vou querer ser rico. Se não for material, vai ser alguma coisa psíquica. Eu vou querer saber e ser bom em alguma coisa. Então, eu vou sempre estar querendo buscar algum crescimento. Porém, todos os crescimentos vão ter uma limitação, a não ser o espiritual. Isso eu acho maravilhoso, né? O homem mais rico do mundo, ele já é mais rico do mundo. Não tem mais o que ele fazer. Se o crescimento dele fosse ser rico, ele vai ter que se voltar a alguma outra coisa agora, né? Ou ao bem das pessoas, eu não sei, mas o único crescimento que não tem limitação, porque ele é verdadeiro, ele é infinito, é o crescimento espiritual, né? Os outros são importantes para nos dar um sentido na vida em determinadas fases da nossa vida. E tanto a convivência, ela tem que ter uma clareza disso, principalmente nós, com filhos adolescentes, né? Com filhos jovens, né? Que, ai, pai, falar espiritualidade, ai, pai, né? Então, eles querem se desenvolver e crescer em outros aspectos, é importantíssimo. Mas eles vão ter que estar cientes de que
qualquer crescimento vai ter uma limitação que dali não passa, porque não é infinito, é finito sempre, né? E aí diz assim, esses são os 7 pontos. Então, está relacionado à consciência da espiritualidade, do relacionamento, está relacionado à necessidade da comunicação, o segundo ponto, está relacionado à ação, de eu saber que eu tenho direitos, mas eu tenho deveres também. Então, eu faço, mas eu também tenho que fazer. O quarto está relacionado aos valores morais, que são os nossos afetos e sentimentos, que têm que ser ordenados, né? Porque senão eu vou estar criando uma bagunça na convivência social e violentando valores das pessoas, né? O quinto, a necessidade da arte, da contemplação, daquilo que é magnânimo, que me dá alegria, que me dá grandeza, né? Em contemplar o belo, contemplar a criação. Isso em Deus nós encontramos com plenitude também, né? Tudo que nós estamos conversando, existe, eu posso tirar Deus de tudo, né? Mas nada será pleno, certo? Ok, gente? Esses 7 pontos, né? Consciência, comunicação, ação, sentimentos, afetos, arte, serviço de sacrifício, né? Disponibilização, que é o 6º ponto, de dar o melhor de mim. É o serviço, mas eu posso buscar a excelência no meu trabalho sem ter Deus, certo? Tá? Eu busco a excelência, mas a plenitude, não. Ok? Então, Deus vem trazer a plenitude a todos esses aspectos. E é por isso que o catecismo coloca de uma maneira tão maravilhosa esses 7 pontos, que é a consciência, a comunicação, a ação minha, os meus afetos, a contemplação nessa convivência, o sacrifício e o serviço nessa convivência, e o crescimento dentro dessa convivência. Ok, gente? Certo? Então, lembrando disso tudo que nós estamos falando de convivência humana, nós vamos entrar agora no artigo 2, ok? Participação da vida social, que está lá no 1897, Silvia. 1897, ok? E o catecismo começa dizendo assim, essa participação da vida social, nós vamos falar de 3 tópicos: a autoridade, o bem comum e a responsabilidade e participação de cada um. Então, são esses 3 tópicos que nós vamos analisar. O primeiro tópico, ele fala de autoridade, ele começa dizendo assim: a sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda, a não ser que lhe presida uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Então, aqui já tem um ponto que é um conceito fundamental. Deus, ele já criou o homem para que haja uma autoridade. E essa autoridade tem 2 objetivos, que aqui nós lemos. Podemos não entender claramente, mas nós lemos. O primeiro objetivo da autoridade é cuidar das instituições e garantir e buscar o bem comum. Ok? Então, isso aqui é um ponto passivo. Acabou. A gente pode falar outras coisas de autoridade, como elas são instituídas, tal, mas assim, o objetivo da autoridade é cuidar das instituições e buscar o bem comum. Ok? O que são instituições? Vá lá, vamos rapidamente aí, vá lá.
Martin, Eduardo, Silvia, Marisa, Bruna. O que vocês entendem por instituições? Vamos lá. A igreja, o governo. A família. Organizações humanas. Trabalho. Exatamente. As leis, tudo aquilo que exige uma organização é uma instituição. Tudo aquilo que exige uma organização é uma instituição. Então, a nossa família é uma instituição, né? E tem autoridade nela? Tem o pai e a mãe, né? A Roseli e o Martin, né? Principalmente a Roseli, né? Então, essa autoridade foi dada a Roseli para quê? Para que ela faça o que quiser com o Martin ou com os filhos dela? Não. Não. A Roseli lhe foi dada essa autoridade só para ela trabalhar, viu, Roseli? É só para trabalho, viu? Que é para garantir a unidade da família, né? E gerir o bem comum entre esposo e filho. Nem tudo para o Martin, nem tudo para os filhos. Não é só os filhos não, viu, Roseli? Cuidado, hein? Viu? Tem que haver um bem comum. O comum é para todos, né? Então, esses dois pontos já são para qualquer instituição. Vamos lá. Chama-se autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens a homens e esperam obediência da parte deles. Tudo que exige organização. Quem gera as leis? São as instituições, através das pessoas que fazem parte das instituições, né? Na fábrica, tem lá o chefe de setor. Ele está lá para estabelecer e aplicar normas de procedimento, que são leis, que são normas, que são regras, ordenações, né? E cabe àqueles que fazem parte daquela comunidade obedecer às normas. Por quê? Porque o chefe não está ali para o seu próprio benefício. Ele está ali prestando um serviço para a comunidade do trabalho, assim como a família e tal. Se alguém quiser colocar algum ponto, só erguer a mãozinha. Tá bom? Continuando. Toda comunidade tem necessidade de uma autoridade que a dirija. É organização isso, é organização, é uma questão. Há várias passagens em Juízes, no livro de Juízes é muito legal. Eu me lembro do Jair nos ensinar isso há uns 30 anos atrás, aí, que todos os finais dos capítulos dos livros dos Juízes falavam que as tribos brigavam entre si e era a maior bagunça, mas todos faziam aquilo que achavam melhor. Ou seja, eu querer fazer o bem não basta, porque o meu bem pode ser diferente do bem da Silvia e do bem da Bruna, e vai dar uma confusão. Então, é necessário que haja um arbítrio, é necessário que haja sempre uma liderança em qualquer ação humana, né? Tem que haver um consenso. Então, por isso que, depois do livro de Juízes, todos buscavam fazer o melhor. E estava aquela bagunça lá, mesmo com os juízes. Surgiu os reis, porque eles pediram um rei, ok? Eles pediram um rei para que ele ordenasse e desse a ordem de uma maneira mais clara a todos. Ainda no 1898. Tal autoridade encontra seu fundamento na própria natureza humana. É necessário a unidade da cidade. A cidade tem que
ter as normas. Seu papel consiste em assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. Então, eu tenho uma instituição, a cidade, e cabe ao prefeito e às autoridades zelar pelo bem comum da sociedade, da cidade. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Aqui é importante, eu queria só frisar esse item com vocês. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Todo homem se submete às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. Aqui, gente, é importante a gente entender que quando o catecismo está falando dessa autoridade, está falando da autoridade que emana de uma ordem moral constituída pelo próprio Deus. Ou seja, é a necessidade que faz com que surja a autoridade, e aí vem a Deus. Não é dar um salário para minha filha, eu crio um cargo, entende? Não é do salário. A necessidade, a autoridade real, ela vem daquela que emana da necessidade, né? Que é a ordem natural que Deus já criou. Então, quando a gente ouve que toda autoridade emana de Deus, entendamos bem, né? Não é que cada um pode fazer o que quer, não. Vai fazer com que a instituição ela seja mantida para o bem comum, né? Nós não estamos falando daquela falsa autoridade que foi criada apenas para que o cara tenha um bom salário, ok, gente? Isso não é autoridade. Isso daí é um cargo, ok? Tá certo? Precisamos distinguir as coisas. Tais são o direito de agir segundo a norma reta de sua consciência, o direito à proteção da vida particular e a justa liberdade também... Desculpa, eu pulei erradamente aqui, desculpa. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão para si a condenação. Romanos 13, 1, 12. Aqui nós estamos falando da autoridade verdadeira. Martin, pode falar. O que acontece... Ok, quando nós estamos lendo aqui o Catecismo da Igreja Católica, nós estamos não falando só da Igreja Católica, nós estamos falando da humanidade como um todo. Sociedade. Exato. E aí o que acontece, por exemplo, quando você vê reis, ditadores que subjugavam nações inteiras ao seu prazer? O que acontece quando você vê Supremo Tribunal fazendo a mesma coisa? E aí? Nós já vamos ler isso daí, mas adiantando só, isso acontece porque as pessoas, elas estão, na realidade, quando alguém usurpa a autoridade, ele automaticamente perde a autoridade. O problema não é esse, o problema que eu enxergo é a população guiada pela autoridade. Quando é que ela tem razão em destituir a autoridade ou não? Ou vamos dizer, a gente vê muito no tempo atual, né, manipulação de informação. É o que a gente chama de fake news, e isso constrói para um lado, constrói para o outro, ou destrói para um lado e destrói para o outro. E Sim. Quando você fala aqui que a autoridade ela recebe a autoridade de Deus, né? Como é que a população como um todo pode avaliar ou pode tomar uma ação, né? E saber falar, por exemplo, isso vem de Deus ou isso não vem?
porque não é isso que está dito aqui. Aqui está dizendo que vem de Deus. Então, quando nós lemos na linha anterior, no 1899, a autoridade exigida, ela é exigida pela ordem moral. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Então, nós estamos falando, tudo isso que nós estamos conversando é de uma autoridade que está corretamente atribuída. Ok, Martin? Então, nós não vamos entrar no mérito, nós vamos falar dos desvios. Mas quando ocorrem os desvios dessas autoridades, que é pela própria concupiscência humana, aqui o catecismo ele vai falar de algumas necessidades de instrumentos dentro do próprio regime das leis que policiem uns aos outros. E esse que é o ponto. Por quê? Porque todo homem está sujeito à corrupção, né? Então, essa autoridade que nós estamos conversando, que não deve, não pode ser desobedecida, é a autoridade que está moralmente correta, ok? E ela advém de uma necessidade, e ela emana de Deus pela própria necessidade, que se não houver essa autoridade, vai virar uma bagunça. Ok? Aí vem não é desejo próprio do indivíduo. Aí vem uma coisa que é interessante. Para os nossos tempos, eu acredito que isso tenha acontecido outras vezes na Terra, na vida humana. Mas a desconstrução da moral, como acontece hoje, é justamente a ferramenta do tinhoso para conseguir quebrar o que nós estamos estudando aqui. Lembra quando nós lemos o parágrafo anterior que falava lá dos 7 itens da necessidade da convivência, né? E eu fiz questão de ler justamente por causa disso, porque a convivência ela exige alguns atributos, e um deles é isso, é o moral. Se eu destruo os padrões morais, ok? Se eu falo que vocês não têm mais deveres, vocês só têm direitos, eu destruo a relação de direitos e deveres, e você fica só com deveres porque você é uma vítima da sociedade, ok? Então, eu destruo os valores morais, destruo a relação de deveres e direito, né? Eu destruo a necessidade de eu me sacrificar. Eu não preciso me sacrificar por você, Martin. Se você precisar, o Estado vai te socorrer, ok? Então, eu tiro as relações em que eu me dou por você ou pelas convivência das... Eu vou tirando a convivência das pessoas. Se eu eliminar a convivência das pessoas, o que me sobra? Me sobra apenas obedecer a alguém. Porque eu não conheço ninguém, eu não sei onde eu estou, e eu não vivo com pessoas. Então, quem vai apenas estabelecer o que eu posso e eu não posso vai ser quem? O Estado, né? Ou o governo que estiver implantado. Por quê? Porque ninguém consegue conviver com ninguém. O Eduardo não consegue conversar com a Marisa, que não se dá com a Bruna, que não se dá com a Silvia, mas está todo mundo reunido. Quem que vai ter alguma autoridade aqui? É o Oswaldo que está falando, né? Por quê? Porque vocês, entre si, vocês não têm nem como conversar e tirar um bem comum. Quem lhes proporciona o bem comum é o Estado, é o Oswaldo, né? Isso então, é justamente o quebrar a família, dissolver a família para entrar... Exatamente. Bom, mas aí já estamos divagando e estamos entrando em outros aspectos. Silvia, quer falar alguma coisa? Por que você falou destruir a família? Não entendi, Martim, o que você quis dizer com isso.
Não, a família não é uma instituição, Silvia? Certo. A Sim. convivência não é dentro das instituições, né? Certo. Então, é necessário Ah, tá. A hierarquia. da família para que haja o domínio pleno, né? Rápida, nossa, a gente não consegue parar de falar, né? O comunismo, a China, por exemplo, Revolução Cultural da China. O que o Mao Tse-tung fez? Criou lá o livrinho vermelho, ensinou as criancinhas nas escolas, e as criancinhas começaram a entregar os papais e as mamães que não estavam agindo de acordo com o Estado. Então, aquele livrinho, ele destruiu as relações da família e colocou algo mais importante, que é o Estado. Então, ó, não escutem o papai e a mamãe, escutem o Estado. Ou seja, a destruição dos laços de convivência das instituições é necessário quando uma instituição maior quer tomar o poder, ok? Mas o catecismo ele vai deixar bem claro que uma instituição maior ela nunca poderá oprimir pequenas instituições ou instituições menores para dominar. Por quê? Justamente porque a convivência humana é a base da minha existência. Eu não existo para mim, eu existo para vocês, eu existo para minha família. Se eu buscar a existência em mim, eu vou morrer depressivo. Por quê? Porque eu vou querer as coisas para mim, para mim, para mim. Chega uma hora, nada me satisfaz mais. A minha satisfação está no servir, no doar, na transcendência, na espiritualidade. Eu sou um ser que transcendo de mim mesmo. Todos nós somos assim, porque Deus nos criou dessa forma. Porque Jesus veio para dar testemunho do Pai, porque o Pai veio para dar testemunho do Filho, e o Espírito Santo veio para dar testemunho do Pai e do Filho. Ou seja, ninguém dá testemunho de si mesmo. Por isso, o meu testemunho não é válido para mim. Por quê? Tudo isso está relacionado a uma relação de convívio, a convivência social. Ok, gente? Perfeito, obrigada. A gente viajou muito, mas vamos voltar para a Terra aqui, ok? Beleza? Estamos no... Ai, eu bebo suas palavras. Meu Deus, que medo, que responsabilidade, né? Ó, 1900, vai lá. O dever da obediência, e aí, Martin, vai ser muito legal. O dever da obediência impõe a todos prestar à autoridade as honras a ela devidas e cercar de respeito, e conforme seu mérito, olha que legal isso, ó. E conforme o seu mérito de gratidão, aí você já vê um amor à autoridade, aí, né? De gratidão e benevolência às pessoas investidas de autoridade. Olha só que legal. Então, uma autoridade real, ela é constituída por Deus. E ela faz com que as próprias pessoas deem a essa autoridade, a ela, né? Lembra daquela história que nós já comentamos aqui, de Madre Teresa de Calcutá, entrando numa assembleia de bispo, estava cheio do povo e aquele burbúrio, e quando ela entrou, aquela pessoa mirradinha e os corvos tudo de preto ali, né? Aqui, deu um silêncio total. Ela entrou e as pessoas todos acompanhavam com os olhos ela, né? Subindo e sentando na cadeirinha dela lá. Quem que deu autoridade a essa mulher, né? Quem que deu autoridade a essa mulher, né? Foi Deus, Deus. E autoridade acima de tudo pelo mérito, gratidão e benevolência. Olha que coisa linda! Deve-se ao Papa Clemente de Roma a mais antiga oração da Igreja pela autoridade política.
Vamos ler aqui. Concedei-lhe, Senhor, a saúde. Vamos aproveitar e fazer essa oração para as nossas autoridades todas, tá bom? Para os nossos presidentes, para os nossos governantes, para os nossos deputados, juízes, tá bom? Nós vos pedimos, Senhor, concedei-lhe, Senhor, a saúde, a paz, a concórdia, a estabilidade, para que exerçam sem entraves a soberania que lhes concedestes, que o Senhor concedeu. Sois vós, mestre, rei, celeste dos séculos, quem dá aos filhos dos homens glória, honra e poder sobre as coisas da terra. Dirigi, Senhor, seu conselho segundo o que é bom, segundo o que é agradável a vossos olhos, a fim de que, exercendo com piedade na paz e mansidão o poder que lhes destes, vos encontrem propício. Assim seja. Amém. O que está falando aqui? Que se as nossas autoridades forem conduzidas por Deus, né, nós seremos felizes, né? Mas mesmo quando os juízes lá no Antigo Testamento, mesmo quando os hebreus pediram um rei, Senhor, dá-nos um rei para que nós caminhemos juntos, Deus falou assim, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo, né? Vocês estão me pedindo isso para serem servidos, mas vocês vão acabar tendo que servir ele. Deus já alertou, né, que mesmo ele dando essa autoridade, né, haveria o problema da humanidade, da concupiscência humana, né, que iria subir a cabeça, né? 1901. Se por um lado a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro, são entregues à livre vontade dos cidadãos a escolha do regime e a designação dos governantes. Então, o povo hebreu lá falou, Senhor, dá-nos um rei. Queremos um sistema de reino, um sistema político de reino, né? Antes eles estavam com o parlamento dos juízes, né? Não estava dando certo. Aí eles falaram, ó, queremos um sistema né, de reino. Então, deram um rei. A escolha foi deles. Os regimes cuja natureza é contrária à lei natural, à ordem pública e aos direitos fundamentais da pessoa, não podem realizar o bem comum das nações, às quais são impostos. Hoje não se fala mais claramente, mas, por exemplo, o comunismo, ele não é um regime que se enquadra para o bem comum das pessoas. Nem é conversado isso hoje, né? O socialismo, ele vem como uma forma light de comunismo. Mas por que isso? Porque quando o comunismo diz, Roseli, a sua blusa vai ser cinza, não vai ser mais vinho não, tá? Nem vai poder usar camiseta azul. Pô, isso está tirando um bem fundamental da Roseli de expressar o seu modo de ser. Entende? E impede o indivíduo de ser aquilo que ele gostaria de expressar. Então, existe um problema em determinados governos, mas isso tem em todos os regimes, certo, gente? Capitalismo, né? Ah, o capitalismo não é. Existe um grave problema no sistema capitalista quando ele trata de bem e esquece da palavra comum, tá certo? Então, o capitalismo, ele fala dos bens, né? Adquira bens. Ah, mas e o outro? Não, o outro cuida da vida dele, né? O iPhone 13 vai ser você que vai ter, tá certo? Ah, mas e o outro lá que não. Não.
Então, não se fala em bem comum em capitalismo, né? Se fala em bem durável e bem não durável, certo? Então, todos os regimes políticos e os sistemas morais implantados por esses regimes, eles têm problemas graves, mas que somente a essa luz pode trazer a verdadeira fraternidade. É isso que o catecismo coloca de uma maneira muito clara. A autoridade não adquire de si mesma a sua legitimidade moral. Olha só, Martin, aquilo que nós estávamos conversando. A autoridade não adquire de si mesma a legitimidade moral, né? Então, a legitimidade moral, que é aquele poder instituído por Deus à autoridade, não é ela que adquire pelo simples fato de ela ter a função ou cargo. Mas essa autoridade... Alguém falou isso para o Alexandre de Moraes? Então, é bem comum, ele está pensando no bem comum, ele ultrapassa as atribuições da instituição, né? Criticar o Alexandre de Moraes é criticar a instituição ou é criticar o modo com que ele usa a autoridade dele dentro da instituição? Né? Então, criticar alguém, a uma autoridade, por uma ação moral incorreta, ela fere a moral de Deus? Não. Eu vou estar defendendo os mais necessitados, né? Os mais infortunados, né? Eu posso ter que atacar autoridades, né? Mas autoridades humanas, né? Autoridade humana, que não estão agindo como uma autoridade moral correta, pelo que Deus, né, constituiu os homens. Então, essas nuances, todas elas dão uma reflexão muito boa em cima de tudo isso que nós estamos conversando. Ok? Não deve, olha, no 1902 ainda, não deve comportar-se de maneira despótica. Olha, a autoridade, ela não pode ser um déspota, nem um déspota esclarecido, né, como alguns socialistas e comunistas, eles até admitem o déspota esclarecido, né? Nenhum tipo, né, de despotismo, né? Que é aquela ação que vai conforme o meu modo de pensar só, né? Eu ajo por aquilo que eu acho. Fala, Martin. Um exemplo bom e simples, mais próximo de nós, e até bem comum, é quando a gente tem, por exemplo, em caso de algumas famílias, que você tem o pai, o chefe da família, ou a mãe, depende da qual sociedade, que por um motivo ou outro, vamos supor, um exemplo bem simples, por alcoolismo, passa do limite e subjuga a família como um todo. Tá? Então é um exemplo, é pequeno, é perto, mas essa é a hora que você falou, opa, tem que interferir. É a mesma base, é a mesma coisa. É a mesma coisa quando um deputado aprova uma lei e todos aprovam junto, que beneficiem os próprios deputados para que não sejam presos, né? Exato. Eles têm a autoridade, eles têm uma autoridade humana, mas eles estão totalmente desprovidos da autoridade moral que emana de Deus, né? Por isso eles podem e devem ser criticados, denunciados e de alguma forma retirados e substituídos, mas isso ocorre de uma maneira clara, né? Não deve comportar-se de maneira despótica, mas agir para o bem comum, como uma força moral fundada na liberdade. Moral para que todos sejam livres. Olha o problema do comunismo aqui, como ele entra aqui de uma maneira grave, né?
e no senso de responsabilidade. Então, as pessoas obedecem não porque vão para um campo de concentração, elas obedecem porque elas têm um senso de cidadania, né? Um senso moral, um senso ético, né? A legislação humana não goza, olha, que legal isso. A legislação humana não goza do caráter de lei. Veja bem, é lei com L maiúsculo, ok? A legislação humana não goza do caráter de lei, senão na medida em que se conforma à justa razão. Olha que legal isso, né? Então, inventam leis que não são leis, que são, na realidade, abusos. E que não... E aí, o catecismo diz assim, olha só, de onde se vê que ela recebe de onde se vê que ela recebe seu vigor da lei eterna, ou seja, da lei de Deus, da ordenação de Deus. Na medida em que ela se afasta da razão, na medida em que a lei, se afasta da razão, seria necessário declará-la injusta. Olha que interessante. Está falando de lei humana aí, gente, tá bom? Aprovada no Congresso. Tá falando de lei aí, ó, estabelecida pelos homens, né? Sei lá, cartão de vacinação, não sei o quê, mas está falando de imposições. Na medida em que ela se afaste da razão, seria necessário declará-la injusta, pois não realizaria a noção da lei. Lei com L maiúsculo de novo, lei maiúscula, que é a lei de Deus. Seria antes uma forma de violência. Olha que clareza. É uma imposição, né? É um despotismo, né? É uma ditadura, de alguma forma. Foi ditado algo que tem que ser obedecido. Não está de acordo com a moral de Deus, que Deus nos deu, de liberdade, de responsabilidade, mas é uma lei. Então, aqui está dizendo bem claro, ela deve ser declarada injusta. Eu tenho que lutar contra. Ok? A autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão e se, para atingi-lo, empregar meios moralmente lícitos. Ou seja, aquilo que nós conversamos, né, os fins justificam os meios. Existem coisas que são boas, são importantes que aconteçam, né? Mas os meios com que as pessoas usam para realizá-las não são os mais corretos, né? Todo mundo tem que tomar vacina? Eu acredito que sim. Eu creio que sim, né? É o que a Silvia estava dizendo, é o que todos nós achamos. Mas se isso for uma violência da consciência moral de alguém, eu obrigar esta pessoa a isto pode ser um ato que esteja moralmente errado. Então, é algo bom? Mas o meio com que isso é solicitado é moralmente correto? É um despotismo? É uma violência? Ok? Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou promulgarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Nós já conversamos anteriormente lá nos parágrafos anteriores, quando nós falamos de respeito ao próximo, que eu tenho que respeitar a consciência do meu irmão. Lembra disso? Lembra que eu não posso exigir que ele faça uma coisa que eu acho que é correta e que de alguma forma ele seja violentado na sua consciência. Lembra dessa meditação que nós tivemos lá atrás? Então,
não posso fazer nada que obrigue ao indivíduo a contrariar a sua consciência, por mais errado que ele esteja, por mais errado que ele esteja. Isso é importante. É a liberdade que Deus nos deu, né? Senão, Deus não tinha dado livre-arbítrio para ninguém, né? Cada um tinha que ser o robozinho da regra determinada, pronto. Neste caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando o abuso do poder. Ah lá, Martin, aquilo que nós tínhamos conversado. Alguém que ultrapasse o seu limite de autoridade, neste caso, a própria autoridade ela deixa de existir. Ele mantém o cargo, mas perdeu a autoridade. É brincadeira, né? Que é o caso dos nossos ministros do Supremo, aqui, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, eles já perderam a autoridade. Eles têm a prerrogativa administrativa sobre decisões, mas não têm autoridade, entende? Eles têm prerrogativas e decisões que eles podem tomar, mas a autoridade já lhes foi tirada, já não lhe é mais imputada, né? Aquela gratidão, benevolência, respeito e honra, né? Alguns deles não podem mais nem andar de avião particular, porque tem que ser só fretado, porque senão eles são injuriados. Então, eles perderam essa autoridade. Certo? Aqui nós fechamos o item autoridade. Alguém gostaria de falar alguma coisa, Jair? Oswaldo, lê o último aí, o 1904. Ah, puxa vida, eu pensei que tinha lido já. Desculpa, gente, desculpa. É muito profundo. Tá. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes. Aí, Martin, é aquilo que a gente estava dizendo, né? É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes e outras esferas de competência que o mantenham em seu justo limite. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei, e não a vontade arbitrária dos homens, e não a vontade arbitrária de alguém que tem autoridade. Então, esse princípio aqui, do equilíbrio entre os poderes, um fiscalizando o outro, no papel aqui no Brasil era para ter, né? Mas quando a gente vê que um exemplo, o poder judiciário nosso, que é o Supremo Tribunal, só quem pode é o Senado, que pode fiscalizar o Supremo Tribunal. Só que todos os senadores, em sua maioria, todos têm processos correndo no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, existe uma autonomia dos poderes? Não existe. Existe uma interdependência dos poderes que é assim, esse sustenta esse, porque se esse cair, esse também cai. Entende, gente? Então, nós estamos vivendo hoje uma maturidade, espero que haja uma maturidade da nossa democracia para que entrem dispositivos que impeçam essas discrepâncias, né? Mas o catecismo ele é muito claro. Preferivelmente que cada poder seja equilibrado por outro poder de outra esfera, que seja independente. Mas quando existe uma interdependência, né, de um para com o outro, né, então o senador não levanta contra o ministro do Supremo, porque o ministro do Supremo ele não quer que ele denuncie o senador e coloque na cadeia. Então, essas artimanhas que vêm da corrupção, né, da concupiscência humana, né, e aí, essa semana, votaram uma PEC aqui no Brasil para que
a Câmara dos Deputados decida quem vai fazer a investigação, ela escolha a pessoa que vai fazer a investigação sobre o Ministério Público. Olha só, então, eles votaram uma PEC para quê? Quem for responsável pela corregedoria do Ministério Público, ou seja, quem vai atrás dos erros do Ministério Público, seja escolhido pelos deputados. E o Ministério Público, quando for analisar os deputados, vai estar protegido pela corregedoria, porque senão eles serão castigados pela corregedoria que foi escolhida. Então, eles querem amarrar um com o outro, entende? Isso é um problema desse catecismo aqui, ó, do 1904. Eles não querem estabelecer o 1904 como uma independência dos poderes para que um possa fiscalizar o outro, né? Hoje em dia, o único poder independente é o executivo, que todo mundo mete o pau, né? É o que não tem poder para nada, né? É o executivo, né? Mas a gente sempre volta, analisando de forma maior, a gente sempre volta que os três poderes, ou os poderes independentes, deveriam seguir a lei maior. A lei com L maiúsculo, ou no caso humano, é a lei com L minúsculo, mas que essa também ela responde à lei de Deus. E o que acontece nas coisas do homem, principalmente que a gente vê agora, mas não é só de agora, é que justamente essa lei ela é anulada em alguma hora, ou ela é quebrada, e se faz, vamos dizer assim, remendos que permitem que ela caia. Mas observa, é sempre uma quebra moral das ações da autoridade. É sempre uma quebra moral. Por quê? Os senadores, os deputados, eles estão lá o quê? Para preservar a instituição, certo? E para o bem comum. Então, preservar a moral da instituição e o bem comum. Quando eles votam uma lei dessa, eles estão buscando o bem comum? Não, não estão. É o bem pessoal, seja indivíduo ou corporação, né? Ou é um bem corporativo ou é um bem individual. Esses dois são corruptos, né? Quando a autoridade busca ou um bem individual ou um bem corporativo, que é o corporativismo que eles falam, né? Eles estão se corrompendo, né? Então, sempre esse catecismo ele é muito claro e ele é muito rico. A autoridade, ela cuida da instituição para que ela seja honrada e tenha uma função. E aqui, mais para frente, nós vamos continuar lendo aqui, nós vamos ver que a organização das coisas, elas devem ser subordinadas à ordem das pessoas e não o contrário. Então, a instituição, ela existe para o indivíduo e não o indivíduo para a instituição. Então, a instituição existe para o bem comum, entende? E não o bem comum para a instituição. Então, vamos lá. 1905, bem comum. Em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. Este só pode ser definido em referência à pessoa humana. Nós não vamos falar aqui do bem dos animais, do bem da... Nós estamos falando de ecologia, do bem da natureza. Não, nós estamos falando de bem humano. Isto porque, se nós buscarmos verdadeiramente o bem humano, tudo mais virá por acréscimo. O bem à natureza, o bem aos animais, o respeito a tudo aquilo que Deus criou e etc. Diz assim, a respeito da vida isolada, olha o que fala. Não vivais isolados, retirados em vós mesmos, como se já estivesseis justificados, mas reuni-vos para procurar juntos o que é o interesse comum. Então, o catecismo diz claramente, ó, não fica sozinho, não. Você nasceu para
viver com as pessoas, a convivência com as pessoas, para realizar o bem comum, né? Sem a convivência com as pessoas, eu não consigo realizar o bem comum. Por bem comum, é preciso entender conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem de maneira mais completa e desembaraçadamente a própria perfeição. Então, o bem comum é tudo aquilo que me leva a ser aquilo que Deus definiu que eu fosse na sua plenitude, na perfeição. O bem comum interessa a vida de todos, né? O bem comum da Sílvia é importante para a Bruna, né? A Bruna vendo a Sílvia mal, ela não vai ficar bem, né? Certo, Bruna? Né? E vice-versa. Então, se todo mundo estiver bem, vai gerando esse bem comum, né? Exige a prudência da parte de cada um, e mais ainda, da parte dos que exercem a autoridade. Comporta ele 3 elementos essenciais. Aí nós vamos entrar nos 3 elementos essenciais do bem comum, que são, eu vou adiantar rapidamente, que é o bem-estar, o respeito, o bem-estar e a paz, ordem, a segurança desse grupo, né? Supõe-se, em primeiro lugar, o respeito pela pessoa, tal como pessoa. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. A sociedade é obrigada a permitir a cada um de seus membros que realize a sua vocação. Em particular, o bem comum consiste nas condições para exercer as liberdades naturais. Olha essa palavrinha aí, ó, liberdade natural. É importante. Liberdades naturais indispensáveis ao desabrochar da vocação humana, né? Ou seja, a liberdade é algo que, se eu não puder ser aquilo que eu desejo, ou aquilo que eu vislumbro livremente, né? E se eu for aquilo que a minha mãe quer, se eu for aquilo que meu pai quer, vai dar pau, entendeu? Eu tenho que ter a liberdade das minhas escolhas. Eles podem me orientar, eles podem criar todo o bem comum na família para que eu realize na plenitude aquilo que eu desejo pela minha própria liberdade, ok? Tá? A humana, na sua dignidade. Tais são os direitos de agir segundo a norma reta de sua consciência. Aí, olha como a consciência da pessoa é fundamental. E lembrando que a consciência é onde quem fala? É onde Deus fala. Lembra? É o sacrário interior nosso, onde Deus fala. O direito à proteção da vida particular, né? E a justa liberdade. Esses são os direitos de agir segundo a norma reta de sua consciência, o direito à proteção da vida e a justa liberdade. Não é fazer o que quer também, é aquilo que é justo, né? Isso também em matéria religiosa. Em segundo lugar, então, o primeiro é o respeito. A quem? A pessoa, ao que ela pode ser e a sua consciência.
O segundo o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento do próprio grupo. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. E, é claro, cabe à autoridade servir de árbitro em nome do bem comum entre os diversos interesses particulares. Lembra lá de Moisés, né? Lembra lá, né? Que ele tinha tirado o povo do Egito, estava lá com mais de 2 milhões de pessoas acampadas na beira do Sinai lá, né? E todo mundo vinha buscar ele para ser árbitro, para falar o que podia, o que fazer. Teve um problema com o vizinho, tal. E ele estava esgotado. Até que Jetro, seu sogro, chega e fala: Moisés, escolhe homens de boa reputação para serem chefes de 100, chefes de 400, né? Chefes de 1000, tal, para que também eles decidam e sejam árbitros, né? Por quê? A arbitrariedade é necessária entre discussões. Quando tem dois discutindo, tem que ter um lá, e esse vai ser a autoridade. Mas ela deve tornar acessível a cada um aquilo que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana. Ela quem? O bem comum, né? O desenvolvimento social, o bem-estar social. Com relação a alimento, vestiário, saúde, trabalho, educação, cultura, informação, conveniente, direito de fundar um lar, de ter filhos, de casar-se, né? Etc. Esse é o segundo ponto, o bem-estar. O terceiro por fim, o bem comum envolve a paz, isto é, uma ordem justa e duradoura e segura. Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e a de seus membros, fundamentada o direito à legítima defesa e coletiva. Ou seja, supõe essa paz, ela também supõe guerra, né? Olha que interessante, né? Essa paz do homem não é uma paz assim, não, eu sou de paz, tal, eu vou ceder tudo, né? Não, vai ter coisa que eu não posso ceder na minha vida. Então, além da paz e da segurança, tem que ser estabelecido também um fundamento de legítima defesa minha, como pessoa, de eu defender minha família, de eu defender a minha igreja, de eu defender o meu estado, o meu país. Então, isso é uma característica dada por Deus já. E as autoridades, elas não têm o direito de retirar essa premissa também, de eu não poder defender a minha vida, a vida de minha família, a vida do meu país, né? Então, isso tudo está relacionado ao conceito da ordem justa, da paz, da segurança necessária, que esse bem comum, ele também aborda isso. Ou seja, o bem comum não é só a materialidade das coisas. Ele está relacionado ao respeito, às condições sociais que eu preciso para me desenvolver e a liberdade e segurança necessária para que isso ocorra. Ok, gente? Tá bom? Se cada comunidade humana possui um bem comum que lhe permita recolher-se como tal,
é na comunidade política que se encontra a sua realização mais plena. Ou seja, para que tudo isso que nós conversamos aconteça, tem que ter política, diplomacia, vai ter que ter acordos, né? A diplomacia é quando existem situações muito distintas, mas tem que ter um acordo para que não haja guerra. Então, existe a necessidade da ação política, né? E é na comunidade política que encontramos essa realização plena, mais completa. Cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos organismos intermediários. Ou seja, o Estado, ele defende o bem comum da sociedade civil, cidadão, organismos e alguns organismos intermediários, sindicatos, indústrias, comércios, tal. Mas dentro das famílias, por exemplo, cabe às famílias definir o bem comum com relação aos seus filhos, aos pais, aos avós, aos seus familiares e parentes. Então, um organismo maior como o Estado, ele não tira a necessidade da política agindo dentro de uma família. Dentro da família tem que ter política também, né? A gente pode achar essa palavra horrorosa para uma família, mas quando nós fazemos acordo com os nossos filhos, nós estamos realizando uma boa política de alguma forma, né? As dependências humanas se intensificam. Aí está falando do globalismo, né? Entende-se aos poucos a Terra inteira, a unidade da família humana, reunindo seres que gozam de uma dignidade natural igual. Todos são criados por Deus. Implica num bem comum universal, dado por Deus. Este exige uma organização da comunidade das nações, capaz de atender às necessidades dos homens, tanto no campo da vida social, alimentação, saúde, educação, como em certas condições particulares que podem surgir cá ou lá, tais como a necessidade de acudir sofrimentos dos refugiados ou de ajudar os imigrantes em suas famílias. Nessa pandemia ficou muito claro esse parágrafo, né, gente? Antigamente a gente tinha um certo preconceito quando falava de organização mundial, porque a ONU dá uns arrepios quando a gente ouve isso. Mas a gente viu que existe a necessidade dessa organização. Não como um Estado totalitário, né, que imponha as leis e gere esse bem comum com o sacrifício da liberdade individual de cada um. Não é isso que nós estamos falando. É necessário que haja essa organização entre os países e esses órgãos, essas instituições orgânicas internacionais para que cuidem, né? Está matando gente no Afeganistão agora lá, as mulheres estão passando um apuro lascado, os religiosos de outras denominações que não são muçulmanas estão sofrendo, os refugiados da Síria, e vai. Então, é necessário que haja isso para o bem comum, né? É difícil a gente ficar em paz aqui, sabendo que estão bombardeando todo mundo do outro lado lá, né? Às vezes, antes era mais fácil, porque a gente não sabia o que acontecia, né? Agora, com o advento da internet, da comunicação generalizada, é duro a gente estar aqui sabendo que tem um irmão lá que está sendo violentado nos seus direitos, nas suas coisas. Então, o bem comum também é uma função de nós como uma comunidade humana. O bem comum está sempre orientado ao progresso das pessoas. Aí que está aquela frase que eu falei com vocês lá. O bem comum está sempre orientado ao progresso das pessoas. Aí diz assim, olha só, grifem essa parte aí, por favor. Grifem, que é importante. Mas a organização das coisas
deve subordinar-se à ordem das pessoas e não ao contrário. Eu vou repetir. A organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas e não ao contrário. Lembra quando Jesus estava com os discípulos lá, pegando as espigas de milho, aí chega os fariseus e fala: que é isso? Estão comendo aí, estão pegando espiga em dia de sábado, e o senhor está fazendo milagre em dia de sábado, né? Não pode fazer isso em dia de sábado. Aí Jesus deixa bem claro, né? O sábado é feito para o homem ou o homem é feito para o sábado? Né? Ok? Então, as instituições existem para os homens ou os homens existem para as instituições? Eu existo para servir o meu partido ou o meu partido existe para me servir? Hã? Eu existo para servir ao Brasil? Né? Tudo bem. Brasil acima de tudo, tal, mas eu existo para servir o Brasil, ou eu sirvo o Brasil à medida que o Brasil serve a todos os meus amados. Não é isso? É diferente, entende? Então, quando eu coloco uma organização acima do indivíduo, isso eu estou tirando o bem comum da ordem, porque ele já tirou a liberdade, a consciência individual de cada um, que se dane a sua consciência, Silvia, você tem que fazer o que eu falar, entendeu? Então, eu estou tirando e extirpando o bem comum em função de atender uma organização, seja ela um partido, um país, um governo, uma instituição, seja ela uma instituição secreta, né, uma maçonaria, ou seja ela mesmo uma igreja. Dentro da igreja pode ter uma instituição secreta, né? Sei lá, os cavaleiros da cruz sagrada, não sei o quê, né? Nada disso pode existir para que eu sirva, mas tudo isso existe para que, de alguma forma, sirva para mim, para a sociedade, para o bem comum. Ok, gente? A igreja existe para quê? Eu existo para a igreja? Não, a igreja existe para me salvar. Ela quer que eu pertença a ela, porque quando for para o céu, eu vou junto, entendeu? Vai todo mundo junto, né? Então, as instituições, as organizações das coisas devem subordinar-se à ordem das pessoas e não o contrário. Esta ordem tem por base a verdade, edificar-se na justiça e vivificada pelo amor. Amém, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Adicionar alguma coisa que eu não falei, por favor. Jair, por favor, fique à vontade. Oswaldo, eu gostei da pergunta do Martin. Eu gostaria de fazer uma menção, apenas uma menção. Da mesma maneira que lá no céu também teve os rebeldes, a rebelião lá de Lúcifer, etc. Mas isso não tira o padrão, não tira o efeito, não tira a consistência da lei de Deus, da lei dos homens. Certo? Então, a minha menção é que eu creio firmemente na beleza da Igreja Católica de escrever esse texto para que nós possamos ser iluminados, elucidados, para a gente não ter dúvida. Né? A partir desse estudo, não tem mais dúvida. Certo? Aliás, até anotei aqui, eu nunca havia lido nada a respeito de poder. Né? E esse estudo realmente cravou aí. Né? Segunda coisa que eu gostaria de deixar assim, registrado, como menção também, é que hoje é um dia, amanhã é outro. A esperança nossa é que surjam verdadeiros governantes e que sigam esse parâmetro, essa definição da Igreja Católica
de forma espetacular. Não é difícil, né? Existem lugares que já tem pessoas assim, a gente conhece, já estudou, já pesquisou, já viu em outros lugares pessoas boas, pessoas que seguem, né, daí para melhor, ok? Apenas uma... Quando você fez, agora eu já encerrei a minha menção sobre o estudo, sobre aquilo. Eu queria fazer só um lembrete daquela primeira parte que você falou, daquelas letras mudas, da introdução. Aquilo é uma encíclica, o PT aí não é o Partido do Trabalhador, né? O PT é Pace in Terris, é uma encíclica de João 23, certo? Esse é o Papa que citou essa oração, que também achei muito, muito favorável, né? Muito favorável. Orar pelos governantes, orar pelos governantes. E fecho a minha partilha com essa última frase que você leu. Do 9:12. O Jair, você congelou. Travou. O Jair congelou. Eu acho que a esposa dele já chamou ele para o casamento lá, viu, gente? Voltou. Lá em cima. Ô, Jair, não ouvimos nada, você congelou. No final. A gente achou que a Soninha tinha levado você embora para o casamento já. Repito. Repete, não. Então, vamos lá. Vamos começar lá do começo. Então, Não. Só a última frase lá. Que a você... partilha? A minha partilha fica com essa última frase que você leu. Isso. Esta ordem tem por base a verdade, edifica-se na justiça e é vivificada pelo amor. 3 pilares para dar consistência em tudo que nós ouvimos hoje e tudo que nós vamos estar para frente. Verdade, Amém. Justiça e amor. Não precisa mais nada. É só Deus mesmo, né? Porque... Verdade, justiça e amor. É Jesus Cristo, é a fotografia dele, né? Verdade, justiça e amor. Para finalizar, bem rapidinho aqui, responsabilidade e participação. O que deixa bem claro aqui? Deixa claro que essa história de política, futebol e religião não se discute, é papo furado, viu, gente? Tá? Isso daí é mentira, viu? Não é verdade, não. A gente tem que participar, né? Então, a participação e o envolvimento voluntário e generoso da pessoa nas relações sociais é necessário que todos participem, cada um conforme o lugar que ocupa e o papel que desempenha na promoção do bem comum. Você tem que participar. Este dever é inerente à dignidade da pessoa humana. A participação se realiza, antes de tudo, assumindo setores pelos quais você tem responsabilidade pessoal. Então, onde a gente trabalha, onde a gente tem alguma autoridade pessoal, é lá que eu vou estar fazendo esse bem comum acontecer. Pelo cuidado da educação, da prole, as mães, por um trabalho, as mães e os pais, né? Por um trabalho consciencioso, ou seja, fazer as coisas com responsabilidade, com retidão, né? O homem participa do bem dos outros e da sociedade. É dessa forma. Os cidadãos devem, à medida do possível, ou seja, aqui está falando, antes estava falando do nosso dia ordinário, do dia a dia nosso, da Silvia, da Marisa, da Bruna, do Márcio, do Oswaldo, do Jair, do Eduardo, no trabalho, da Roseli. Mas os cidadãos devem, à medida do possível, tornar parte ativa da vida pública. A gente tem que se meter na vida pública, né? Principalmente agora, depois desse capítulo aqui, a gente consegue até falar sobre autoridade com autoridades, né? A gente consegue porque existe um conceito principal e fundamental que, independente das palavras serem bonitas, de ser uma palavra daquelas complicadas, independente disso, o conceito nós sabemos, o porquê da existência da autoridade, para que ela existe. Então, ela pode, e nós temos a obrigação, principalmente ao nos depararmos
com aquelas leis injustas que nós vimos anteriormente, né? Nós temos que fazer alguma coisa. Ah, não, deixa que o pessoal lá do Senado faça. Eles vão continuar fazendo as maracutaias deles. Ah, deixa que o pessoal lá do Parlamento faça. Eles vão continuar com as maracutaias deles, se nós, de alguma forma, não nos mobilizarmos, de alguma forma, nessa vida pública. As modalidades de tal participação podem variar de um país para o outro, conforme a sua cultura para o outro e conforme a sua liberdade também, né, gente? Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas nações em que a maior parte dos cidadãos com autêntica liberdade participa da vida pública, né? Está falando de socialismo, de comunismo aqui? Não. Está falando de pessoas que têm compromisso social com as suas comunidades onde vivem, né? Participam das reuniões comunitárias, participam das reuniões de decisões, das leis, das revogações, e não ficam no sofazinho da sua casa assistindo novela. Não é isso, gente? Então, é quem trabalha verdadeiramente para o bem comum, e somos nós. Então, está louvando esse tipo de pessoa que tem, de países que têm essa consciência política. Nós que estamos adquirindo agora, Brasil, estamos adquirindo agora alguma consciência política, ainda muito manipulada pelas informações que nós temos, pelas limitações de informações que nós temos. A participação de todos na realização do bem comum implica como todo dever ético, uma conversão para renovada, uma sempre renovada dos parceiros sociais. Então, Deus age a partir do momento que nós estamos inseridos nesse meio, que ele vai poder levar à conversão aquelas pessoas que estão ali, né? E nós podemos trazer luzes de Deus para converter essas situações em determinados segmentos que existem por aí e que não tem luz nenhuma hoje. Hoje estão na total escuridão e no isolamento dos seus grupos. A gente tem que entrar lá dentro de alguma forma, né? A fraude e os outros subterfúgios pelos quais alguns escapam às malhas da lei, né? As prescrições do dever social devem ser firmemente condenadas por serem incompatíveis com as exigências da justiça, né? O Lula livre aí, e todo mundo livre aí, né? E só vai preso quem rouba lá a galinha porque está com fome, né? E só vai preso quem fala e xinga porque está com raiva da justiça, né? Esses vão presos, mas quem rouba é duro, né? É necessário ocupar-se do florescimento das instituições. Florescer, não estagnação, né? É o florescer das instituições que possam melhorar as condições da vida humana. Cabe aos que exercem função da autoridade fortalecer os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os incitam a se colocar a serviço do semelhante. A participação começa pela educação e cultura. A manipulação também, né, gente? A manipulação também começa pela educação e cultura, né? Lembra do que eu falei da Revolução Cultural da China, né? De Mao Tse-tung. Ele começou pela educação e cultura, fechou a cabecinha e manipulou a todos. E hoje a China é por causa deles, que fez esse condicionamento ideológico, né? Mas também pela educação e cultura dos nossos filhos, vai haver a liberdade e a luta pelos valores de justiça e de real autoridade lá fora, no dia de hoje. Por mais que eles encontrem um mundo ao contrário, né? Mas eles vão ter a missão, e nós também a temos, de transformar esse mundo, né? Pela renovação do vosso espírito, né? E aí, o catecismo, ele termina dizendo assim, ó, podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade
nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de viver e de esperar. Mas viver a verdadeira vida e esperar a verdadeira esperança, certo, gente? Não viver uma ideologia e esperar apenas um resultado que não é. Nós estamos falando da verdade, da vida e da esperança verdadeira. Ou seja, eu até assinalei aqui uma palavra que o Jair sempre usa na formação do 1, 2, 3, né? Os nossos líderes, eles teriam que ter magnanimidade. É isso, né, palavra? Essa palavra, né, Jair? Magnanimidade. É pensar maior. É pensar algo que sai da mediocridade, que sai de si mesmo e gera um amor, uma grandeza maior do que todas as coisas, né? Ah, mas não tem esses líderes de hoje, não tem. Ó, a gente tem que rezar, temos que entrar nas nossas instituições, trabalhar, e quando a gente vê alguém assim, a gente tem que votar nele e ajudar, porque não tem jeito, né, gente? Não tem. Mas é assim, a responsabilidade é nossa. Oswaldinho, pessoas boas tem, eles não entram na política. As pessoas boas existem, eles não entram na política. É aquela palavra, né? O problema não é o barulho dos maus, que são em muito menor número. O problema é o silêncio dos bons, que são em muito maior número, né? Mas silêncios, e às vezes eles procuram a paz, e procurando a paz, eles não buscam defender a sua própria vida e a vida da sua comunidade. Então, eles se acovardam, né? Os bons, eles facilmente se acovardam e não agem como deveriam fazer e como deveriam proceder. Por isso que nós estamos estudando aqui para ver se a gente muda, se Deus dá um chacoalhão na gente aqui diante de todos esses... Oswaldo, deixa eu perguntar uma coisa, porque você tem casamento, não esquece. Não, mas ainda tem 19 minutos, né, Jair? Por causa de conversar, ainda tem... Cara, eu perdi muita coisa, certo? Certo. O que você me aconselha? Eu voltar lá e estudar? O Martin vai estar disponibilizando para você todos os áudios, Silvia, dos estudos anteriores nossos, ok? Tá bom, obrigada. Eu sugeriria que você começasse do primeiro. É um pouco cansativo, né? É 2 horas por áudio. Mas eu acho que vale a pena, porque antes nós só falamos do indivíduo, da pessoa humana, como pessoa, como indivíduo, o que passa dentro de mim. Agora nós estamos falando do que passa fora de mim, ok? Nas relações humanas, né? Então, seria legal se você desse uma assistidinha nos vídeos que o Martin vai disponibilizar. Ok, Martin? Tá ótimo. Outra coisa, aqui embaixo está escrito assim, AAS, por exemplo, 58, 83, e o parênteses eu sei que é a pergunta, mas o que é esse 83, 58? Sim, ó, se você for lá, por exemplo, lá no parágrafo 1908, tá vendo? Tá. O final dele, tem o número lá, não tem? 160. 159. Não, o final do parágrafo... 159 nessa versão. 159. Tá. Na minha versão está 160. Aí eu vou lá em 160, está escrito lá, conferir GS 26.2, ok? É isso? Ok. Esse GS 26.2, se você for lá no final do catecismo seu, mais ou menos, aí, como as versões nossas são diferentes, mais ou menos na página 735, mais ou menos. Página 735.
Lá tem as siglas de cada um desses documentos, tá? Página 700. Achou? Achei. Aí, você procura, ó, GS, GS, vamos lá. Achou? A sigla não, só No meio toma da um índice página, lá geral. embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cima para baixo é o sexto. Gaudium et Spes. Isso, Gaudium et Spes. Tá certo? Lista de siglas, na página Isso, 735. Achou, Silvia? Não. Qual é a página, Eduardo? 735. 1735. Ah, é mais para frente. Lá, isso. Pessoal, um abraço para achei. todos. Um abraço para todos. Achei. Bom fim de semana aí. Bom casamento. Ok, Jair. Vai lá, guarda um lugar para mim aí. Já vou lá. Já achei. Então, Achei. esse GS, ó, de baixo para cima, é o 7º nome lá, veja. Tá. Achou? Achei. É o Gaudium Express. O que é esse Gaudium Express? Aqui, ó Silvia. Tô Esse aqui é vendo. um livro que é a Constituição. Já estou indo, peraí. É o compêndio do Vaticano II, tá vendo? São todos os documentos e decretos que foram feitos no Concílio do Vaticano II, tá certo? Esse é o compêndio do Vaticano II. Ó, ele é bem parecidinho aqui com o catecismo, a dimensão dele, tá vendo? Sim. Tá? Então, esse compêndio do Vaticano II, ele é um livro que contém a maioria desses documentos aí, ó, tá? Então, se você abrir, por exemplo, aqui, eu acho que não vai dar para ler, não vai dar foto. Não, tudo bem, eu entendi. Eu estou preocupado com o seu casamento e a sua mulher deve estar muito brava. Vai embora. Aqui tem o Gaudium Express e todos aqueles outros documentos que nós falamos. Então, quando a gente vai lá no 26, a gente vê que a citação está aqui nele. Ok? Tá. Tchau. Bom casamento. Eu vou sair. Vocês podem fazer a oração final, por favor? Ok? Sim. Tchau, gente. Tchau. Ai, Cacilda. Ô, Bruna, solta o seu volume aí e faz a oração final. Ser eleita. Ai, quanta coisa boa hoje. Eu gostei muito da parte da verdade, justiça e amor. Isso explica tudo, fica tudo tão mais fácil. Eu queria que a gente, cada um, fechasse os olhos, pedisse a Deus que nos desse a capacidade de olhar sempre a verdade, a justiça e o amor, né? Que isso torna as coisas tão mais claras, torna as coisas tão mais fáceis da gente entender e buscar e defender e trabalhar. Recentemente aconteceu comigo também uma situação onde eu tive que parar e falar como Jesus agiria, né? Como o Oswaldo explicou para a gente, se a gente olhar o exemplo de Jesus, a gente vê esses 3 itens, né? A verdade, a justiça e o amor. Então, que a gente saiba sempre pensar como Jesus agiria. Porque eu sei como eu agiria, é uma maneira mais falha, mas como Jesus agiria. Dai-nos, Senhor, a capacidade de olhar tudo com o seu olhar, fazer com que a gente coloque isso na nossa vida, para que a gente consiga buscar o bem-estar maior, não só o nosso, e que a gente consiga ser um bom cidadão, um bom cristão, um bom ser humano, buscando sempre a verdade, a justiça e o amor. Amém? Amém. Tu que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Estamos reunidos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.